Olá a todos que estão assistindo essa apresentação. Hoje nós vamos fazer um seminário sobre a Revolta dos Maletes, né, uma história contada pelos baianos. E o meu grupo vai ser eu, Alice, o Mikael e a Roberta, certo? E os tópicos que nós vamos estudar nesse seminário vai ser a introdução, que vai contar um pouco sobre a sociedade, a economia e as rebeliões, né, as crises que ocorreram na época, para poder chegar na época dos malês. O segundo tópico vai ser a revolta em si, então a rebelião de 1835 e os malês, quem foram. O terceiro, que vai ser a sociedade africana, ou seja, um pouco sobre esses atores da revolta. E o quarto vai ser a conclusão, o revide africano e como que ficou a sociedade baiana logo após toda essa rebelião e etc. Certo? Então, começando a introdução, a gente pode já colocar, né, como um tópico, como que era a sociedade baiana no século XIX, para a gente poder já começar a pensar nesse contexto baiano. Certo? Então, quando a gente pensa na sociedade baiana do século XIX, logo de cara a gente pensa em uma sociedade formada pelos senhores de engenho e pelos escravos, estes que vão trabalhar nos canaviais e nas plantações de algodão ou de café. A gente nunca para poder analisar essa sociedade de uma outra perspectiva, para além dessa única conjuntura social. Nós somos apresentados a apenas esse cenário e a gente não coloca significados ou outras formas diferentes de enxergar ela. Bom, em uma sociedade do século XIX, a gente pode sim afirmar que nem todos os escravos eram propriedade de apenas senhores de engenho, ou nem todo senhor de engenho era o mais rico da cidade. Então, com esse recorte já na mente, vamos começar a, de fato, narrar como que seria, né, o contexto principal, o cenário da revolta de 1835. Certo? Então, em uma sociedade no recôncavo da Bahia, a gente já pode começar a pensar nessa composição, que era feita majoritariamente por negros, ou seja, cerca de 40% da população. E também temos os 10% de negros livres, os 12% de mulatos livres e 36% de brancos. Então, era esse o cenário que a gente tem em mente para poder seguir com essa narrativa de acontecimentos. E, ademais, né, diante de uma sociedade que está sendo narrada pelas questões raciais, a gente pode dizer que a diversidade de origem vai marcar, sim, as diferentes maneiras de comportamento, de política, de economia e até mesmo de influências que esses seres vão exercer na sociedade. Então, partindo do pressuposto que a gente está tratando de uma sociedade feita por uma minoria branca, a gente conclui que o poder e as riquezas se encontravam na mão de poucos, imaginando já de cara que teremos os escravos e teremos os brancos, né, dessa forma. E ainda sobre essa composição da sociedade de Salvador, o próprio presidente da província escreveria: a classe dos pretos superabunda imensamente a dos brancos. Ou seja, os africanos, que vão se tornar os personagens principais, eram a maioria escravos, sujeitos a um sistema escravocrata estrangeiro. Esse sistema, ele durou cerca de 400 anos e consumiu muitas gerações de africanos. E, além disso, ele também teve características específicas e uma dinâmica bem sistematizada. Como, por exemplo, os escravos que chegavam para o trabalho manual, eles eram colocados em situações de vida muito precárias, o que, consequentemente, diminuía, né, a sua expectativa de vida e também aumentava os índices de mortalidade infantil. E essa característica, ela também se prendia a um outro fato desse sistema, justamente pela questão de que esses escravos em si não conseguiam criar descendências. Justamente por conta da baixa expectativa de vida, o que fazia com que o sistema escravocrata fosse cada vez mais pontuado, ou seja, como não havia descendências, as pessoas procuravam mais mão de obra, né, para conseguir ali, manter os seus engenhos. E também, uma outra questão bem específica, porém é importante, é que a baixa de mulheres escravas importadas era muito pequena, ou seja, não tinha tanta mulher no território quanto homem. E isso dificultava ainda mais o processo de descendência entre os africanos. E, para além também dessa composição social, a gente vai comentar um pouco sobre a divisão socioeconômica mesmo, porque isso é um aspecto muito importante para a gente poder entender a estrutura que se formava essa sociedade. Então, a gente vai colocar dois estudos feitos por dois historiadores, que é a Katia Matoso e o F.W.O. Moron, que é um britânico, um historiador britânico. Os dois, eles se basearam em sistemas de estudo meio que parecidos, assim, porém com uma certa diferença. A gente vai começar falando da Katia Matoso, e ela dividiu a sociedade em 4 classes. Essas 3 que estamos pautando aqui no PowerPoint são as que a gente consegue enxergar melhor na sociedade. A própria Katia especifica bem isso. E no topo, a gente repara que são os senhores de engenho, os principais agentes, né, da primeira classe,
Mas também tinha funcionários e trabalhadores de alto escalão, que trabalhavam diretamente com o Estado ou a Igreja. Na segunda categoria, se encontra os funcionários intermediários, os comerciantes enriquecidos e as pessoas que sobreviviam de renda de aluguel de escravos, que vai ser um ponto muito importante. Na terceira, tem os funcionários públicos, os militares e os profissionais liberais. E a base, né, a quarta classe, poderíamos dizer assim, é onde se encontravam os escravos, os mendigos e os vagabundos. E estes são conhecidos como as classes perigosas da época. A Kátia, ela lançou da mão de alguns critérios para poder construir o seu modelo de estratificação. E o principal é o Alá Weber, que conta com o prestígio social, os níveis de renda e o poder político. O prestígio social, ele vai se destacar nas qualificações, já que havia senhores de engenho com os níveis de renda bastante desiguais entre si. E já os grandes comerciantes, eles vão se destacar mais pelo seu poder econômico do que pelo prestígio social. Ou seja, o que a Matoso queria dizer aqui é que algumas características desprivilegiadas, ou seja, sem privilégio em algumas classes, vão ser um privilégio em outras classes, basicamente. E também que vai ter diferenças entre seus compositores, ou seja, a renda, o prestígio e a influência. Por mais que um senhor de engenho possa ter muita renda, às vezes o prestígio dele não vai ser tanto quanto de um comerciante, por exemplo. Mas um outro fator também muito importante que ela cita é que, em termos de bem-estar material, os escravos, que se encontram na quarta classe, eles vão ser um pouco melhores do que os mendigos e os vagabundos. Então, eles ainda possuem uma condição um pouco melhor do que eles. E uma outra forma de se denominar a estratificação social baiana foi feita pelo historiador F.W. Morrow. O seu esquema ele é mais simples e segue a mesma linha de categorias da Kátia, porém ele vai enfatizar a cor e a origem nacional dos indivíduos. Ou seja, pelas suas palavras, ele definia a classe alta como toda branca, dividida entre portugueses e brasileiros. A classe média seria por mulatos, brancos e uns poucos crioulos. E a baixa seria a grande maioria mulatos, pardos e uns poucos brancos. E lá embaixo vão se encontrar os escravos. E por mais que esse diferencial esteja na cor, o Morrow ainda segue um modelo moderno de divisões baseadas na alta, média e baixa classe, o que não muda tanto da Matoso. Entretanto, esses dois historiadores eles têm um ponto em comum, no que se diria de ideias quanto a estratificações econômicas, que é o fato de que, por mais que existissem níveis econômicos entre as pessoas da sociedade, tinha sim chances, pequenas, porém tinham, das pessoas conseguirem ter uma mobilidade social. Ou seja, as pessoas conseguiam alterar, sim, o seu nível de renda, o seu nível de categoria econômica dentro da sociedade. Porém, isso era muito difícil, muito complicado. Tinha também barreiras, né, como legais, raciais e também de origem étnico-raciais. Entretanto, era possível, sim, um negro conseguir adquirir a sua liberdade e se tornar um homem de pequenos negócios, com muito esforço e muitas vezes se submeteram a alianças, a negócios, a contratos que acabariam delimitando a sua individualidade e a sua identidade. E falando agora um pouco sobre questões raciais que vêm logo após essas divisões, a gente já consegue ter uma noção de como que seria essas divisões, diríamos assim. Enfim, segundo a Kátia Matoso, 90% da população livre de Salvador no século XIX vivia no limiar da pobreza. Muitos arquivos policiais dessa época são repletos de relatórios de juízes da paz que comentavam, né, sobre a quantidade de mendigos que vagavam pelas ruas, atormentando e assustando sua freguesia, nas palavras deles. As crianças também eram recorrentes para esse cenário, e elas eram enviadas para o orfanato de São Joaquim, que era a única instituição destinada à educação dos pobres na época. Nessa sociedade, né, havia muita pobreza, e a pouca riqueza que tinha estava concentrada nas mãos de poucos. E para isso, a gente vai realizar uma análise de dados e também médias, para a gente compreender como que funcionava essa dinâmica. Ou seja, dentro de porcentagens, a gente vê que os 10% mais ricos da sociedade controlavam 67% da riqueza, e estes 10% ainda são proprietários de 37% dos bens. E em uma média de valores, a gente tem como valor médio das propriedades 64 contos, R$ 86.500. Um senhor de engenho possuía uma média de riquezas entre 82.980 contos. E em comparação a essas médias com a média dos 30% mais pobres da sociedade, era em torno de 357 contos e R$ 220. Ou seja, o valor aproximado ao preço de um escravo na década de 1820. Certo. Então, após essa análise, a gente conclui, né, que a concentração de riquezas se encontra presente na sociedade, como já tinha dito. E junto dela, algumas características específicas também vão permear essas diretrizes econômicas. Como, por exemplo,
a gente pode citar que os interesses escravistas se dissiparam em vários contextos. Ou seja, ter escravos não era uma questão apenas de ser muito rico, era também uma questão de subsistência. Ou seja, muitas pessoas vão viver da renda do aluguel de escravos nessa época. Isso fazia com que manter a escravidão não era o interesse apenas de um punhado de ricos. Certo? Então, a gente pode citar, sim, que padres, artesãos, militares, boticários, pequenos e grandes comerciantes tinham, sim, interesse no escravismo e investiam nele. Certo? Então, após essa análise de riquezas e porcentagens e etc., a gente vai parar na época da felicidade. Foi uma época que teve um grande crescimento econômico, porque teve um aumento do preço do açúcar no comércio internacional, teve a expansão dos engenhos, então as agriculturas de algodão e tabaco cresceram, e também houve um grande investimento nas exportações, o que delimitou cada vez mais uma característica bem específica da economia brasileira, que é a dependência do mercado externo. Porém, em contrapartida, houve a Guerra da Independência logo após, que trouxe novos integrantes para o mercado internacional de açúcar. Então, teve sim um crescimento da disputa para esse pódio. Houve muitos problemas logísticos quanto à agricultura de algodão e tabaco e café e etc. Custava muito caro trazer esses produtos do interior para a metrópole. E também houve uma diminuição da mão de obra escrava devido à grande pressão internacional que estava vindo na época para poder acabar com esse sistema logo de uma vez. Além desses problemas, também acabou efervescendo um clima anti-português no território baiano, ou seja, começaram ali a estranhar, né, o amiguinho português. E os portugueses, eles eram grandes negociantes para o sistema econômico baiano. Eles vendiam e revendiam mercadorias, eles compravam, eles realizavam negócios. Então, eles eram um pilar muito importante mesmo para a economia na época. E após a Guerra da Independência ganha pelos baianos, os portugueses acabaram saindo do território e teve um grande abalo para a economia nessa época. E somando-se a esses três fatos, também tem as secas no Nordeste, que acabou afetando ainda mais, né, a produção de alimentos e houve uma grande alta dos preços. E esse meio que foi o estopim para poder ganhar cada vez mais essa época de crise. Com o aumento dos preços de alimentos básicos, como a farinha, o milho e o feijão, houve um grande pudor popular mesmo para que eles estabelecessem um preço justo. E também houve grandes leis, né, rígidas mesmo, para poder controlar o contrabando que estava começando a ter desses produtos, já que a população precisava de uma forma ou de outra por conta da fome. E com esse estabelecimento, né, de preços justos, a gente pode citar uma corrente histórica que acontece muito comumente, que é o Food Riots, que é quando há um grande motim, né, de pessoas que acabam criando uma certa rebeldia humana, entre aspas, para que os alimentos voltassem a ter um preço ok, para que todos pudessem voltar a consumir. Pois as pessoas entram em desespero e elas precisam do alimento, assim como qualquer um. E, bom, esse cenário, ele é o que vai se desenrolar antes da revolta de 1835, que já está batendo na porta nessa época. E é que vai meio que ser, assim, o início da grande revolta dos malês, que vai ser explicada agora mesmo. Então, é isso. Vamos falar um pouco sobre a revolta dos malês em si, a rebelião de 1835, né, e a cultura malê na Bahia. Primeiro, vamos começar a falar um pouco sobre os povos malês. Os povos malês são povos africanos muçulmanos que vieram da África para o Brasil. Esse nome, malês, ele é de origem iorubá, e significa, na língua iorubá, é imali, que significa islã ou muçulmanos. Então, esse termo começou a ser usado quando os iorubás chegaram no Brasil. Mas como que esses muçulmanos chegaram aqui no Brasil, né? Obviamente a partir do tráfico negreiro, mas principalmente porque quando houve a expansão islâmica pela África, ela foi muito forte ali na região da atual Nigéria. Então, o que acontece? Ali na região que a gente tem a atual Nigéria, os povos eram islâmicos, quer dizer, muitos povos eram islâmicos, mas muitos desses povos também eram inimigos entre si, guerreavam entre si, além das próprias guerras civis que existiam ali. E acabava que produziam escravizados de guerra, que eram levados para outros continentes, né, como Europa, América, inclusive no próprio Brasil, a partir do tráfico negreiro. Os escravizados, quando chegaram aqui no Brasil, os malês, a cultura malê, a religião muçulmana, além de todas as religiões de matriz africana, elas eram proibidas no Brasil, justamente porque a religião predominante aqui, não só predominante, como também a religião praticamente estatal aqui do Brasil, era o catolicismo. Então, qualquer outra que não fosse religião católica era proibida aqui.
Tanto que os maleses, os muçulmanos, né, eles precisavam se esconder a sua religião. Então, os adeptos da religião que usavam os abadás, que eram grandes túnicas brancas, precisavam esconder esses abadás dos olhos brancos, também precisavam esconder os seus amuletos. Mas mesmo assim, os malês conseguiam se reconhecer. E mais do que isso, eles tentavam alguma forma de propagar o islamismo entre os negros. E por estarem num ambiente urbano, né, que é Salvador, ali na Bahia, que era predominantemente urbano, eles conseguiam ter um tráfego maior, afinal de contas, muitos deles eram escravos de ganho, então saíam para vender. Além disso, eles tinham contato muito maior um com o outro, já que nas fazendas chegava a ser um pouco difícil, né, alguns grupos de escravizados terem contato com outros. E eles também, nos centros urbanos, existiam mais libertos. Então, eles podiam fazer suas reuniões religiosas nas casas dos escravizados libertos. Muitos deles aprendiam a ler e a escrever na língua árabe, né? Porque eles precisavam aprender o Corão. Então, mesmo quando você não sabia ler ou escrever a língua árabe, você conseguia ouvir e entender. Afinal de contas, os islâmicos precisavam entender o Corão. Então, nós podemos levar em consideração, assim, que muitos deles eram, sim, letrados, faziam, inclusive, parte das classes intelectuais nas suas terras natais. Isso fazia com que muitos dos senhores proibissem os escravizados de participar de eventos islâmicos, né, como as rezas, ou de usarem os seus próprios abadás e amuletos. Porque, além de já ser uma religião proibida pelo catolicismo, enfim, eles alegavam que a liberdade religiosa afastava os escravizados do trabalho. Mas, além disso, nós sabemos também que, muito provavelmente, elas eram proibidas porque, quando existe uma religião, existe algum tipo de organização. Então, provavelmente havia um grande medo dos seus senhores de que eles se organizassem de alguma maneira e acontecesse o que veio a acontecer. Porque o próprio João José Reis diz: o sucesso dos malês em constituir uma comunidade religiosa relativamente coesa e atraente deve ter inspirado ideias de ultrapassagem dos limites estabelecidos pelo poder dominante. Ideias de revoltas que, uma vez amadurecidas, levaram os líderes a pensar também no aumento das bases muçulmanas como uma estratégia específica de tomada de poder. E esse era justamente um dos medos dos senhores e foi o que veio a acontecer, sim. Mas como essa revolta se deu, né? Ou por que essa revolta se deu? Existiram 2 episódios que foram cruciais para o início da revolta. O primeiro foi a interrupção da comemoração do Lailá al-Mirrah pelo inspetor Antônio Marques, que o Lailá al-Mirrah era uma grande celebração do período da Ramadã, e foi barrado pelo Antônio Marques. Também houve a destruição da Mesquita de Vitória, e também houve a prisão dos mestres Pacífico Licutã e Arruna. O João José Reis diz: dentre as várias alternativas políticas e de vida em ebulição entre os africanos nesse período, o Islã tomou a dianteira. Foi o seu momento. Não porque tivesse desde sempre optado por uma revolução social, o que não é tão claro assim, mas porque propunha uma revolução nas vidas de seus seguidores, tirava deles a vontade de ser escravos, impregnava-os de liberdade e constituía novas personalidades. Então, o levante na Bahia, ele pretendia transformar aquela terra, né, a terra baiana, começando de Salvador, mas depois propagando pela Bahia, numa terra só de africanos. Eles queriam eliminar toda a gente de terra branca, inclusive os nascidos no Brasil, como crioulos e mulatos. A ideia dos malês, então, era basicamente matar os brancos. Isso fica muito claro nos autos, e é uma das coisas que diz num dos autos de um dos participantes, que eles queriam matar os brancos, e transformar os crioulos e mulatos em escravizados dos africanos. Ou seja, eles não tinham um ideal abolicionista, não é verdade? Eles tinham o ideal de transformar a Bahia numa terra de africanos. Apesar de que a revolta era fortemente islâmica, né, a grande maioria dos participantes, eles eram malês, eram muçulmanos, ela não era fechada, mas contava com negros de outras religiões também, visto que a religião muçulmana, ela era minoritária, já na África, mas principalmente aqui no Brasil. Então, eles precisavam da adesão de outros negros, outros africanos que fossem escravizados aqui, que não fossem muçulmanos. João José Reis diz: se quisermos definir resumidamente o movimento de 1835, podemos dizer que a conspiração foi malê e o levante foi africano. Ele também diz o seguinte, que eu achei muito interessante: os adeptos do Islã não eram, em hipótese nenhuma, ferozes separatistas. Talvez exagerassem na defesa de seus pontos de vista religiosos, mas a vida tinha outras dimensões para além deles. Além da comunhão religiosa, haviam outros elementos de integração e solidariedade sociais tecendo a vida dos africanos. Elementos como a africanidade, a etnicidade ou a própria situação de escravos libertos, explorados e discriminados. Então, os participantes do Levante, eles não eram, como eu disse, um único povo, mas eram provindo de várias áreas na África. Então, era uma constituição de vários povos, como os Yorubá, que são chamados também de Nagôs, os Haussás, os Iegês, os Tapas, os Bornos e outras várias etnias, além de alguns poucos nascidos no Brasil. A participação das mulheres, a gente vai ver aqui, nesse mapa, a participação das mulheres é mínima, elas são esse grupinho aqui, de 14 mulheres. Olha aqui, são todas as outras etnias que participaram. No total aqui a gente tem o perfil de 234 revoltosos processados, que a gente pode dizer então que talvez fossem os sobreviventes, né? Esse mapa aqui, ele mostra que as mulheres são 14 mulheres, então a participação das mulheres foi mínima, justamente porque existiam poucas mulheres, né? Porque existiam um número mínimo de mulheres escravizadas no Brasil, e também porque a religião muçulmana, ela é muito discriminatória quanto às mulheres. Mas enfim,
Agora a gente vai ver como que foi o planejamento desse levante. Bom, o levante, qual que era o planejamento inicial deles? Eles queriam, olha aqui, tem uma setinha amarela que mostra que a intenção deles era que o levante começasse na Casa do Calafate, que é essa casinha vermelha, que era um dos únicos libertos que tinha uma concentração muito grande de malês na sua casa para poder organizar esse levante, né? Eles queriam começar na Casa do Calafate e ir subindo aqui, como a gente pode ver, por toda essa setinha amarela, até chegar no Engenho do Cabrito. Enquanto eles subiam a ladeira da praça, que é essa ladeira que a gente pode ver aqui de amarelo, basicamente, que corta Salvador, eles pretendiam chamar o máximo de número de negros, de africanos que eles pudessem ao longo do caminho, fazer um alarido mesmo, fazer um grande barulho, até chegar lá no Engenho do Cabrito. E aí, lá no Engenho do Cabrito, eles iam se encontrar com escravizados rurais. Afinal de contas, um dos propósitos do levante era também propagar a religião muçulmana além dos limites urbanos, né? Eles queriam levar pro âmbito rural. Mas não era só uma questão islâmica. Perdão, gente. Não era só uma questão de propagar o islamismo, mas também de propagar esse ideal de libertação dos africanos. Então, eles iam subir até lá. Embora muitos soubessem durante o mês que a rebelião estava para acontecer, eles sabiam que ia ocorrer esse levante, muitos deles não sabiam a data exata de quando que ia começar. Porque isso acontece porque eles queriam evitar que houvesse algum tipo de delação. Tanto que muitos só ficaram sabendo de horário com pouquíssimas horas de antecedência. Mas o plano era começar que dia? Vamos agora para o levante. O plano era que o levante começasse assim que alvorecesse, domingo, dia 25 de janeiro de 1835, que era o dia de Nossa Senhora da Guia. Então, o que acontece? Por ser um domingo e por ser um feriado religioso, a maioria dos brancos e dos não escravizados estariam, assim, no seu dia de folga e não iam prestar tanta atenção nos negros e nos escravizados. Os seus senhores iam tirar os olhos deles, os senhores daqueles que eram escravizados, e a polícia também não ia estar fortemente armada, porque eles não iam estar esperando que alguma coisa acontecesse naquele dia. Mas não era só isso. Era uma data especial como um símbolo para eles mesmos, para os islâmicos. Porque, segundo conta o José Cairos, no artigo Sócios, Parceiros e Clubes, a noite em que eles se reuniam para poder organizar os pormenores da rebelião, a noite do dia 24, constava no calendário islâmico como sendo a Lailá al-Qadar, que é uma data importante para os muçulmanos, por ter sido o dia em que houve a revelação corânica. Então era mais do que um alarido de guerra, que ele era realmente um momento solene para eles. O João José Reis diz: não há dúvida, para os malês, a rebelião de 1835 fez parte do programa de comemoração do Ramadã. Seria uma celebração, o primeiro ato de uma nova era. Porém, o que eles não esperavam é que haveria sim uma delação do seu processo. Como que ela se deu? Segundo o que consta nos autos, é sabido que os malês foram delatados por um ex-escravizado, o Domingos Fortunato. Tudo indica que ele ficou sabendo do plano quando ouviu uma conversa de alguns negros no porto, quando ele estava passando. Aí ele foi lá e contou para sua esposa, a Guilhermina Rosa. Ele também contou para o seu senhor, mas o senhor não acreditou, ele achava que era impossível ter um tipo de levante dos escravizados. Mas a Guilhermina Rosa, ela ouviu seu marido, ela ouviu também conversa de algumas pessoas que estavam passando na rua dela, e também ouviu o relato da sua amiga Sabina da Cruz, já que o pai dos filhos da Sabina, eles iam participar do levante, ele ia participar do levante. Então ela contou para sua amiga Guilhermina, e aí Guilhermina correu, contou para o seu ex-senhor contou para o juiz de paz, que contou para o presidente da província, se eu não me engano é o Francisco Martins, e aí sim o Francisco Martins organizou tropas para poder barrar essa tentativa de rebelião. Os policiais, eles procuraram, né, por uma concentração de malês e encontraram lá na Casa do Calafate, porque era lá que tinha a maior concentração. Apesar de ter tido, né, um ataque dos policiais, os malês que estavam ali, eles conseguiram superar essa primeira tentativa de repressão. O grupo, formado ao longo da ladeira, ele teve êxito nos primeiros embates com as Forças Armadas. Apesar de eles terem adiantado muito o plano, que era para acontecer só no dia 25 e teve que começar na noite do dia 24, eles tentaram dar continuidade no seu plano. Então, eles seguiram ali, subindo a ladeira, tentando fazer o maior barulho possível para chamar os escravizados. Alguns aderiram, mas outros já estavam esperando que fosse acontecer dia 25 mesmo. Então, como eles estavam muito fracos, com muito sono, haviam mortos entre eles tiveram que tentar fugir. Então, eles tentaram fugir para Itapajipe, né? Tentaram sair da área urbana e ir para a área rural. Mas quando eles estavam tentando chegar nessa área rural, eles foram barrados lá em Água de Meninos, quando eles tinham já desistido de uma luta urbana. Perdão pelo barulho de moto. Em Água de Meninos, eles foram barrados pela cavalaria do Gonçalves Martins. De acordo com o próprio Martins, segundo o relato dos autos, os negros que chegaram ali em Água de Meninos estavam armados, mas eles não avançaram nem sobre a cavalaria, nem sobre o quartel. Eles queriam só passar. Mas o Gonçalves Martins já tinha ficado sabendo de tudo que eles tinham feito ali no centro de Salvador, então eles estavam preparados para guerrear realmente contra os malês que chegassem ali.
Segundo o João José Reis, o teatro se tornou uma verdadeira caça humana, porque os negros que estavam com armas brancas, eles não tinham muitas pistolas, muitas armas de fogo, material bélico, enfim, eles tinham só suas lanças e espadas. Então eles sofreram tiros, além disso, os cavalos começaram a passar por cima dos negros. Então, dos que não morreram, né, muitos tentaram fugir pro campo, ou tentaram fugir a nado, mas os que fugiram a nado foram capturados pela marinha e foram presos ou foram mortos. Segundo estimativas, que a gente vê nos relatos do Martins, cerca de 200 malês lutaram na Batalha de Água de Meninos. Apesar da clara derrota da rebelião, na manhã do dia 25, como era combinado, 2 grupos pequenos foram às ruas, mas já tiveram suas tentativas frustradas e os componentes foram mortos e alguns foram presos. Segundo o que consta, fica claro que o objetivo dos malês, como eu já disse antes, não era causar uma revolta violenta e nem conquistar a cidade naquele momento, já que eles não tentaram atacar as casas e nem as de seus próprios senhores, como era comum em algumas rebeliões da época. Eles também não tentaram conquistar locais estratégicos ou militares. Tudo que eles queriam era sacudir a cidade e chamar o maior número possível de negros para se encaminharem até o Cabrito, até o engenho do Cabrito. Eles contavam com armas brancas, né, e com pouco material bélico. Houve muita desistência por causa do cansaço, por causa das mortes que aconteceram, né, e existiam 22 mil africanos em Salvador na época, mas estima-se que apenas em torno de 600 participaram da ação. Muito provavelmente por causa da grande pluralidade étnica, religiosa e cultural que havia entre os próprios africanos. E assim finda-se a história da revolta dos malês, mas não termina a história dos africanos na Bahia. Agora, nós vamos falar mais especificamente sobre a sociedade africana em revolta. E para fazer essa explicação, fazer o uso de tópicos. Então, vamos falar sobre formas de resistência, perfil ocupacional dos presos. Primeiramente, perfil populacional, né? A população escravizada da Bahia se caracterizava pelo baixo número de mulheres africanas. Sendo assim, a ampliação dessa população, ela ocorria através da importação. Na virada do século XVIII para o século XIX, teve um surto de prosperidade no recôncavo baiano e assim a demanda de escravos aumentou e a importação também. Os escravos vinham de lugares variados da África. Os primeiros 10 anos do século XIX redefiniu o perfil étnico na Bahia. Como a gente sabe, esses povos sofriam com conflitos internos nas suas terras, principalmente com as lutas internas do Império Oyo e a subsequente expansão belicosa do Islã. Uma vez na Bahia, eles iam modificar a vida da comunidade africana que lá vivia. Muitos desses escravizados já haviam passado por posição de liderança. Entre a revolta de 1835, não tinha só fervoroso religioso. Eram homens com experiência em guerras e conflitos intra- e interétnicos. Das 263 pessoas identificadas no estudo, essas 263 pessoas não representam todas as que participaram da insurreição, mas só as que puderam ser identificadas por status legal e etnia. Os escravizados e libertos nascidos no Brasil representavam 40% da população. A polícia só prendeu 5 afro-brasileiros. 3 nunca foram julgados e os outros 2 com certeza nem sabiam do levante. A ausência do negro brasileiro na rebelião não constitui novidade. Esse pacifismo, entre aspas, do escravizado nascido na América ocorreu em muitas partes do novo mundo escravista. As revoltas sempre foram mais predominantes onde escravos africanos eram abundantes. Agora vamos para o tópico relação entre afro-brasileiros, africanos e senhores. As relações entre os escravos brasileiros e os africanos eram difíceis. Na maioria dos lugares, de norte a sul da América, os escravizados nascidos lá não entraram em levantes em lugares onde eram inferiores em número aos africanos. É como se eles se sentissem mesmo ameaçados por uma dominação africana. É apontado no texto do João José Reis, né? Que foi o texto usado aqui, o livro usado para fazer a pesquisa. É apontado que um ponto de divergência entre estes escravizados é que os afro-brasileiros já tinham nascido dentro desse sistema. O que não quer dizer que eles estavam conformados, eles tinham suas próprias lutas contra a escravidão. A questão é que muitas coisas aproximavam os escravizados afro-brasileiros. Além de possuírem a mesma língua, tinham mais facilidade de estabelecer famílias e até integrar o senhor. Como não tinha escassez feminina no setor brasileiro, tinha mais troca sexual. Muitas vezes o senhor batizava os filhos dos escravos, os quais mais tarde iriam fazer parte da rede de dependência clientelista do senhor. Então, era mais fácil que laços fossem criados entre eles. Em um trabalho sobre alforrias, a Lígia Bellini mostra que só 15% das alforrias, aproximadamente, era de africanos. Os escravizados nascidos no Brasil tinham mais resultado nos pedidos de alforria. Havia uma espécie de cumplicidade entre o escravizado nacional e o senhor, o que gerou um sistema paternalista que, a princípio, excluía o africano que não abdicasse de sua africanidade. A classe senhorial não exercia o seu poder só através da violência, mas também no espaço de barganha, que falava para o escravizado que o mundo da escravidão oferecia uma espécie de segurança.
Nem todos os africanos participaram da religião. Os africanos de origem banto, sul da África, que constituíam um grande contingente na comunidade africana na Bahia, foram extremamente ausentes no Levante. E isso é explicado pela grande discriminação que esse povo sofria por parte dos senhores, que classificavam eles como pouco inteligentes, fisicamente fracos, selvagens e, por consequência, submissos. Mesmo que eles não tenham sido tão presentes na rebelião, a gente não pode dizer que eles não representavam uma resistência. Porque eles tinham suas próprias formas de resistir. Tipo, os candomblés de Angola são uma prova de que teve resistência cultural. E essa discriminação sofrida por eles, por parte dos senhores, afetava a posição de trabalho do escravizado. E, tipo assim, isso não tinha nada a ver com a capacidade dele, mas estava condicionado à sua condição social. Aqui, citando o livro, os iorubais construíram um poderoso império de longa duração e formaram centros urbanos onde o comércio e a indústria de metais e panos se tornaram famosos. Ambos eram povos de população densa e cosmopolitas em função do contato constante com outros povos e civilizações. Os angolanos eram diferentes. Eram basicamente matrilineares, dedicavam-se à agricultura e ao pastoreio, se encontravam dispersos em reinos instáveis que sofreram desde cedo profundas investidas econômicas, políticas e culturais por parte dos europeus. Talvez a tranquilidade camponesa dos angolanos, posta em contraste com a arrogância urbano-comercial de povos como os iorubais e alçais, foi o que contribuiu para criar na cabeça senhorial a ideia de que, por natureza, uns eram pacíficos e os outros guerreiros. A citação acaba aí e está na página 188. A referência que a gente usou vai estar bem no final, aqui do slide, na fonte bibliográfica. Agora, nós vamos falar sobre formas de resistência. Havia muitas formas cotidianas de resistência, tipo sabotar a produção, trabalhar devagar, danificar material de trabalho, destruir plantação, simular doença e várias outras coisas. Mesmo que os afro-brasileiros e os africanos por vezes cultuassem os mesmos deuses, eles agiam separadamente. Ficar assim contra os arranjos sociais brancos não significava necessariamente estar aliado aos africanos. Um exemplo era o engenho de Santana, em Ilhéus. No levante que teve lá, o levante dos escravizados, as exigências dos afro-brasileiros deixaram claro a discriminação deles contra os africanos. Tipo assim, eles queriam que o trabalho mais pesado não fosse deles, mas fosse dos escravizados africanos. Existiam levantes dos escravizados nacionais, mas as suas demandas elas estavam mais ligadas a questões dos pobres em geral, do que especificamente à escravidão. Os depoimentos dos presos em 1835 indicam que a revolta foi um empreendimento exclusivamente africano, mas as nações africanas não contribuíram todas no mesmo nível. A maioria das pessoas envolvidas pertenciam à nação Yorubá-Nagô. Os Nagôs não constituíam uma maioria tão impressionante como a gente pode imaginar com base no impacto que tiveram na cultura baiana. Por isso, se acredita que a maior contribuição deles à revolta foi o grande número de muçulmanos que havia entre eles. Os interrogados, interrogadores e espectadores atribuíram com insistência o levante aos negros nagôs. Os documentos revelam que, na época, a revolta foi encarada como algo essencialmente étnico. Reconhecia-se o elemento religioso, mas só em segundo plano. Não havia só nagôs na rebelião de 1835. Membros de 12 outras nações africanas foram também indiciados. Exemplos são os alçais, que, embora adversários dos nagôs na África, tinham em favor de sua maior participação na rebelião o fato de serem fortemente islamizados. Existia uma rede de socialização dos africanos do sul. Isso assim, essa parte aqui ainda voltando a falar sobre a forma de resistência deles, que por mais que não tivessem participado tanto da revolta, eles tinham outras formas de preservar a identidade do seu povo, e isso era uma forma de resistência. Tinha a irmandade de cor, que era fachada para associação étnica, para associações étnicas, e ajudavam de diversas formas os membros das suas nações. Aqui citando, de novo o texto. Vindos de sociedades tão diversas, sudaneses e bantus desenvolveram padrões diversos de comportamento e pensamento no Novo Mundo. E isso separou na questão das formas de resistência adotadas contra a escravidão e a opressão étnica. Aqui, final da citação, página 188. Portanto, o que a gente pode dizer sobre isso é que, dependendo de sua origem, cultura e experiências anteriores à escravidão, cada povo se comportava de uma maneira e fazia a resistência a seu modo. Né? A gente não pode dizer que as culturas foram aplicadas de forma igual no Novo Mundo, mas a gente pode dizer que essas culturas se adaptaram da forma que puderam. Agora aqui, próximo e último tópico, perfil ocupacional dos presos. Haviam muitos escravos de ganho, que eram os que saíam para trabalhar nas ruas e deveriam pagar um valor fixo ao seu senhor. O excedente podia ser guardado e usado pelo escravizado. Esse excedente, em geral, era, muito baixo. E, além disso, a condição de trabalho, ela era extremamente exaustiva. Porque, assim, o senhor não estava mandando ele para trabalhar lá e, assim, ele tinha que pagar
um valor fixo a esse senhor, e o excedente era o que ele ficava. E, tipo assim, isso não era bondadezinha do senhor deixar que ele ganhasse alguma coisa, porque essa condição de trabalho, ela era extremamente exaustiva. Claro que o senhor queria recuperar o mais rápido o investimento que ele fez, né? Então, assim, ele colocava o escravizado para trabalhar demais. Então, mesmo que esse escravizado de ganho, ele possa parecer, tipo assim, um trabalho mais leve, ele não é. A gente não pode também limitar a influência africana só à escravidão. Existia um ambiente de trabalho e socialização entre os libertos. Esse ambiente de trabalho também teve influência na rebelião, uma vez que proporcionava a aprofundação de identidades étnico-religiosas tradicionais. Os visitantes estrangeiros ficavam impressionados com como existia uma multiplicidade nas ocupações dos negros, pois como poderia uma sociedade que era controlada pelo branco ser tão dependente do labor negro? Algo que também impressionava os visitantes era o fato de que os africanos enfrentavam suas tarefas de maneira muito própria. Eles se empregavam muito da sua cultura, compassos ritmados durante o trabalho, canções e outras coisas. O que era uma maneira de encarar a vida difícil que eles tinham. Era uma maneira de resistência também, uma resistência cultural. Havia uma ética de trabalho muito forte também. Um exemplo disso é que, às vezes, o escravizado ele preferia perder uma mercadoria que se deteriorizava rápido, do que vender ela por um preço que ele considerasse absurdamente injusto. E nada disso é mérito dos senhores, mas sim uma conquista dos africanos. Damos início à conclusão do seminário do Levante do Malês, com a parte 4, o Revide Anti-Africano, com uma conclusão, apresentando a repressão após o levante e o castigo aplicado aos rebeldes envolvidos. A repressão vai ser a primeira parte dessa apresentação. A repressão após o levante, ela ocorreu por parte dos vencedores usando o uso extremo do terror, com auxílio da violência, que não só estava envolvendo os envolvidos no levante, como alguns outros indivíduos da sociedade de Salvador. Esses outros indivíduos, também pretos africanos, eram pacíficos e inocentes e violentados, aumentando ainda mais o medo e o terror, principalmente pela população preta de Salvador. O relato do chefe de polícia, Francisco Gonçalves Martins, declara essa expressão que era vivido com certa preocupação, e ele disse: a estranha conduta de alguns soldados de primeira linha e municipais, os quais, em menoscabo da disciplina e das ordens, matam pretos pacíficos e os ferem, o que tem sucedido repetidas vezes, me obriga a pedir a Vossa Excelência providências enérgicas a semelhante respeito, certo de que a facilidade de tais assassinatos hoje nas pessoas de africanos pacíficos induz-me a acreditar que se estenderá em qualquer outra ocasião, contra outra espécie de gente. A barbaridade e indisciplina não podem tornar-se prejudiciais unicamente aos pretos. O caso é muito sério, e nas ruas públicas continuam os assassinatos sem o menor motivo. Ainda há pouco teve lugar nesta minha rua. O relato do chefe de polícia Martins se deriva da consciência de que principalmente esses grupos que estavam sendo violentados nessa ocasião eram os grupos livres mais miseráveis da sociedade baiana, e também tradicionalmente mais rebeldes. Permitir essa arbitrariedade traria certa desordem à sociedade baiana e talvez um receio de acontecer como ocorreu ao Haiti alguns anos atrás. Esse clima de terror não era só manifestado também pela força policial e militar. A população livre teve uma parte importante na manifestação do terror e da violência, dificultando o trabalho dos advogados na defesa dos africanos. E esses advogados, eles eram retalhados a xingos e ameaças. Havia um certo clima de caça às bruxas, um período de terror completo. Sem os advogados para defenderem os acusados, alguns dos libertos tiveram de declarar suas defesas por escrito. O chefe de província, da província da Bahia, Francisco de Souza Martins, coordenou a repressão dos africanos com o apoio dos chefes de polícia. A primeira lei dele, aprovada durante o governo, foi uma que suspendia a inviolabilidade dos domicílios, e isso facilitava a repressão aos africanos que podiam ser investigados a qualquer momento. Ele manifestou também que deveriam ser rápidas as investigações, focando os líderes do levante e também focando aqueles que tivessem posse de armas, e aconselhou que se reunissem provas materiais e também se reunissem testemunhas para a reconstrução do movimento a fim de punir os conspiradores. O chefe de polícia Martins instruiu aos juízes de paz a inspeção dos quarteirões dando uma rigorosa vista às casas e lojas onde africanos viviam, com o intuito de achar qualquer material que pudesse acusar eles, como objetos religiosos, escritos em árabe ou até mesmo armas. A mobilização era insistente também com todos os outros cidadãos de Salvador. E o uso da força, se o patriotismo e o interesse da preservação não os convencesse, seria até mesmo aprovado. Mesmo ele, o chefe de polícia Martins, sensibilizado com a fala que logo atrás eu disse, ele mesmo dava os motivos para a violência arbitrária aos pretos africanos acontecessem, com ele escrevendo: nenhum deles goza de direito de cidadão, nem privilégio de estrangeiro. E ele escrevia isso a respeito dos escravizados que haviam sido libertos. Esses, como era uma grande
parte da população de Salvador não tinham direito algum e qualquer garantia legal. Eram basicamente nada no Brasil. Os juízes de paz seguiram às riscas as recomendações. Nas 10 freguesias de Salvador, eles efetivamente dividiram elas em quarteirões e cada quarteirão foi inspecionado por um inspetor nomeado pelo juiz de paz da respectiva freguesia. Sob a ordem dos juízes, rondas com civis, soldados, guardas armados e inspetores eram feitas. O método convencional da inspeção envolvia encercar a rua inteira ou a residência do suspeito, para impedir fugas. Logo em seguida, um grupo de 5 a 7 pessoas entrava no local e eles faziam uma vistoria cuidadosa, uma revista do espaço e coletavam um primeiro depoimento de todos os moradores. Então, qualquer objeto suspeito, religioso, amuleto, anéis, roupas ou até mesmo escritos em árabe já dava um motivo imediato da prisão. Quando as portas não eram atendidas a essas batidas, eles simplesmente arrombavam elas. Era também detido qualquer suspeito, interrogado preto, que não desse as respostas certas, não levando em conta a confusão e o medo do interrogado, e que às vezes eles nem mesmo sabiam a língua. Claro que alguns dos senhores instruíam aos escravizados fingirem não saber a língua, mas era um fato recorrente. A polícia apenas respeitava a investigação na casa dos senhores, mas eles tendiam a cooperar com as investigações, mesmo que mais tarde eles viessem a defender os escravizados em tribunal. A cooperação não vinha só por parte dos senhores, mas também de toda a sociedade baiana. Então eram denunciados africanos conhecidos, escravizados acobertados por seus senhores eram acusados pelos vizinhos, libertos que moravam misturados a brancos, mulatos e crioulos da mesma rua também eram acusados. Isso se repetia também com aqueles africanos que ensinavam árabe e distribuíam literatura muçulmana, mas também com aqueles que recebiam amigos para conversar nas suas casas. Testemunhas oculares eram requisitadas nos julgamentos para estabelecimento da culpa, sendo necessário no mínimo 2, mas o contraste entre 2 e 200 testemunhas é um inegável marcador do bom recebimento da cooperação dos denunciantes e da população no geral. Houveram, apesar disso, poucas testemunhas que deram boas declarações aos acusados. Essas declarações eram normalmente negativas, e mesmo testemunhas com depoimentos favoráveis podiam pôr tudo a perder com uma simples declaração, como no caso de Jacinta Rosa de Mello, declarando um depoimento favorável a Luiz Vieira, e depois dizendo que o vira usar um abadá branco, uma roupa malês, e que o vira cortar e cozer essas camisolas que lhe encomendavam e pagava. As batidas no primeiro semestre de 1885 resultaram na prisão de centenas de pretos, escravizados e libertos. As detenções eram distribuídas em 5 prisões de Salvador. As prisões ficaram tão cheias nesse incidente que os administradores se viram incapazes de alimentar todos os presos. Aqueles mais pobres e libertos eram assistidos pelo hospital da Santa Casa de Misericórdia. Libertos deveriam providenciar o próprio alimento, e escravizados teriam a comida provinda de seus próprios senhores. Em meados de fevereiro é que se instala o tribunal que julgaria os rebeldes do Levante. Esses rebeldes já enfrentariam um novo sistema de júri do Império, e esse julgamento se dividia em 2 fases principais, com o júri de acusação e o júri de sentença, com esses 2, respectivamente, também chamados de primeiro conselho de jurados e segundo conselho de jurados. O júri de acusação era composto por 23 jurados, escolhidos em cidadãos ativos, ou seja, aqueles que tinham direito de voto, homens com idade superior a 25 anos, com renda não muito alta, de pelo menos 150 alqueires de farinha. Esses jurados deveriam analisar os autos preparados pelos juízes de paz, ou seja, aqueles inquéritos de busca, os interrogatórios e o depoimento das testemunhas. Esses jurados tinham o direito de discordar ou não dos autos do juiz de paz, logo que esses também estavam inclusos a falta da culpa ou a totalidade dela. Então houveram muitos que foram considerados culpados, inocentados pelo júri de acusação, e muitos outros que eram inocentes, considerados culpados pelo júri de acusação. Se esse acusado tivesse seu nome inscrito pelo júri, esse nome era posto no rol dos culpados e assim levado ao júri de sentença. No júri de sentença, 12 cidadãos ativos eram sempre sorteados no início das sessões por um menino. Era presidido esse júri por um juiz propriamente de direito, um magistrado. Nessas sessões haviam fases: um rápido interrogatório do réu pelo juiz, a leitura do processo feito pelo escrivão, a leitura do líbelo acusatório feita pelo promotor, a resposta da defesa, a leitura do veredito do júri e, enfim, a sentença proferida pelo juiz. Preso, o acusado era interrogado na prisão ou, com mais frequência, na casa do juiz de paz. Esse interrogatório era testemunhado por pelo menos 2 pessoas, normalmente o juiz de paz e o escrivão. As perguntas eram normalmente referentes ao nome, nação, estatuto legal e, se escravizado, o nome do senhor. Perguntas não tão frequentes eram feitas a os libertos, como, por exemplo, o nome dos seus ex-senhores, onde residiam, no caso, o endereço, e o tempo que eles já estavam na Bahia. Era perguntado, então, a seguir, de forma mais geral, a ocupação do sujeito e os seus meios de vida. E essas perguntas iniciais condecoravam um ritual que, enfim, levavam às perguntas principais, aquelas relacionadas ao levante. As perguntas eram de cunho para querer saber a participação do interrogado no levante, nome e endereço de outros envolvidos, e objetos malês em sua posse, e entre outros. De forma geral, essas perguntas foram muito superficiais e as interrogações dos juízes de paz, talvez pela pressa, não deram nada muito substancial. Nesses interrogatórios, o direito dos acusados era normalmente negligenciado, como, por exemplo, o direito de ser acompanhado por um curador. Como a maioria dos inquéritos ocorria de forma ilegal, até mesmo com o uso da tortura, vários direitos, como o do curador, como o citado, foi negado e, com certeza, muitos outros mais.
As palavras do promotor Ângelo Muniz da Silva Ferraz vão caracterizar a sociedade baiana desse tempo, seus anseios e objetivos, coisa que refletia já na punição que seria dada aos acusados e as intenções por trás dela. Ele disse: provará que um considerável número de escravos, a longo tempo, se coligavam, e em diferentes pontos dessa cidade assentavam, no modo de haverem a liberdade por meio da força. Provará que, para mais seguros chegarem ao seu fim sobre trabalharem com a constância e um inviolável segredo e dificuldade de se encontrar, exemplo, os autores da insurreição imbuíam os seus adeptos nos princípios da rebelião de seu país e os instruíam da leitura e escrituração da língua arábica, distribuindo ao mesmo tempo por eles papéis escritos com caracteres dessa língua, anéis de uma certa forma, vestimentas e barretes ao seu modo, não só como sinais por que se reconheciam os da liga, mas ainda como antimural, cuja a impenetrabilidade preparada pelo Deus de sua crença lhes assegurava o vencimento dos obstáculos, que se opusem aos seus fins, sem o risco de serem ofendidos. Provará que, assim, dispostos com a ajuda e direção de africanos forros, traçarão em seus conventículos os mais horrorosos planos, que, se porventura vingassem, importariam a extinção dos homens de cor branca e parda, a destruição da Constituição e do governo, a perda de nossas propriedades e incêndio das estações públicas, a profanação de nossas imagens, o incêndio de nossos templos e de todos os monumentos do nosso esplendor e glória, para efeito de que provará que, depois de estarem de acordo com outros africanos residentes em algumas vilas dessa província, para onde enviaram emissários, determinarão os pontos de reunião em que se destacarão os chefes, tendo de antemão feito a requisição de armas e de munição, e sua competente distribuição, e marcando as 2 horas da madrugada do dia 25 de janeiro para a execução de suas congórdatas, para efeito de que provará que, pela vigilância da polícia, ou antes pela misericórdia divina, se descobrirão tão horrorosos planos antes de sua execução, o que fez impedir-se a reunião geral dos insurgentes e malograr os esforços dos que se arrojaram a aparecer em campo na noite do dia 24 para 25 de janeiro, resultando também de ficarem em suas casas a maior parte dos coligados. Esse relato não só traz uma visão oficial do movimento nessa época, mas também permitia entender o objetivo dos dirigentes baianos. Em 1835, o Estado Nacional Brasileiro estava no seu estágio de gênesis. Os setores privilegiados então já começavam a formular qual cultura, política e raça seriam oficiais nessa nova nação. E esses conceitos já estavam sendo ameaçados por essa revolta. Os ameaçados, nesse contexto, eram os mulatos e os brancos, com a extinção a desejo principal dos africanos. Da visão rebelde, o papel dos brancos como alvo não mudou, mas esse era o alvo principal. Os mulatos e crioulos eram alvos mais secundários. Os crioulos estavam excluídos do pacto político da formação dessa nova raça, dessa nova cultura, desse sentimento de nacionalidade que os setores privilegiados estavam tentando formular. A revolta expôs novos signos e novos símbolos muito expostos nas ruas de Salvador. E o significado não só era estético, como também espiritual, e ele estava muito exaltado. O deus dos malês foi derrotado pelo deus do Brasil, e somente assim a nação brasileira foi preservada. O discurso do Ferraz declarava simplesmente a ideologia de 1835 naqueles julgamentos, uma cruzada nativista e cristã, dos brasileiros contra os bárbaros estrangeiros, que eram perigosos hóspedes. Agora o africano, que queria se declarar inocente, deveria adotar suma reverência aos costumes brancos, aos moldes senhoriais, ao projeto de nação brasileira, que iria colocar eles em posições inferiores e submissas, de obediência e estima, não só pelo Senhor, mas por todo e qualquer branco. Todo preto livre jamais poderia pensar, mesmo que livre, em se igualar a um branco livre. Os senhores que defenderam seus réus sobre o tribunal entenderam esse ritual e essa marcação de superioridade nacional, étnica e de classe, defendendo os escravizados sobre esse mesmo discurso de submissão africana, de docilidade. O mesmo se repetia aos libertos, mas dessa vez através dos advogados. Os castigos foram resumidos a sentenças onde os libertos eram deportados, alguns eram levados a trabalho forçado de Gales, e os escravizados recebiam sentenças de chibatadas e também do trabalho forçado de Gales. O Código Criminal de 1831 descrevia como crime de insurreição a reunião de 20 ou mais escravizados com o intuito de obter liberdade através da força. As penas eram variadas de acordo com a participação e assim também com a sentença aplicada. Ao contrário de outras sociedades escravistas, no caso da revolta do Malês, o Estado optou por não punir severamente os escravizados e indenizar os senhores. No Brasil, os senhores tiveram seus interesses econômicos preservados de uma outra forma, com os escravizados insurgentes sendo açoitados e depois devolvidos aos serviços do senhor. Os líderes da revolta foram os únicos que acabaram recebendo pena de morte e prisão, mas mesmo assim usaram recursos para contestar essa pena. A maior parte das penas foi de açoite para os escravizados, quanto para os forros foi de deportação. As penas de deportação foram sustentadas por uma arquitetura legal arranjada às pressas para burlar as leis vigentes no país. Pelo menos, inicialmente, 16 dos sentenciados receberam essa pena de morte, com 11 deles sendo escravizados. Mas acabaram usando os recursos para alteração de como as sentenças seriam aplicadas.
Em geral, os senhores, como os tribunais, aceitaram bem as penas de açoite, não diminuindo elas, mesmo com os recursos. Não houveram comutações, ou seja, trocas, e reduções no número de chibatadas. Poucos senhores recorreram às sentenças de chibatadas, mas o tribunal considerou o recurso insistente. Esses senhores tentavam livrar os escravizados dos açoites, não faziam simplesmente por interesse econômico, já que o risco de morte era mínimo e não justificava também o tempo e o dinheiro gasto. Talvez isso derivasse mais de um desejo de querer recompensá-los pelos anos de bons serviços e obediência. Os açoites e demais execuções das penas acabam se tornando públicos. Todo um aparato legal, pós a revolta, tratou de aplicar medidas de endurecimento para o tratamento com os pretos e com os escravizados. As medidas endureciam ainda mais a perseguição e o controle dos pretos. Uma política de deportação em massa em Salvador atacava o maior extrato populacional da cidade naquele momento, focalizando em deportar os forros. As residências dos pretos africanos eram constantemente monitoradas. A conversão católica se tornava quase uma exigência feita aos senhores, com aplicação de multa a um escravizado que se fosse ainda pagão. E recompensas seriam dadas a escravizados que pudessem denunciar outras conspirações. Todo esse endurecimento caracterizou a conclusão do Levante do Malês. Aqui a gente tem o material que nós usamos para fazer a pesquisa e qualquer um que se interesse em aprofundar mais no assunto, se trata de uma boa leitura e realmente vai agregar muita coisa.